Olá! Começa agora mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário. O nosso assunto de hoje é a evolução histórica da família. E o nosso convidado é o Dr. Tasso de Castro Lugon. Ele é juiz de direito e representante de direitos humanos da AMAGES. Olá, doutor. É uma honra recebê-lo em nosso programa. Obrigado, Thalita. Obrigado a todos. Ok. Nós vamos aí falar um pouco dessa instituição família, né? E para falarmos da evolução familiar, é fundamental compreender o conceito da entidade familiar. Bom, esse conceito ele vem evoluindo através do tempo, né? Ele teve origem em Roma. A palavra família deriva da expressão latina familiae, que significava o pai da família, o pater familias, e o conjunto de agregados, né, de servidores que compunham a casa. E esse conceito foi se ampliando até que se considerou também como família os parentes pelo lado da mulher, né, cunhados, ou seja, parentes pelo lado materno, até chegar aos dias de hoje. Então é uma caminhada longa, né, essa evolução do conceito de família. Como o pátrio poder, caracterizado em Roma, refletiu na construção familiar brasileira? Bom, esse conceito de pater familias, ele começou na realidade, se a gente for puxar pelas pesquisas feitas, na Era da Pedra. Na Idade da Pedra, nós temos a família Neandertal, que era formada por um grupo de homens que viviam, homens e mulheres que viviam em grupos, tentando sobreviver num ambiente hostil, onde eles tinham que enfrentar dia a dia. Não era matar um leão por dia, eles tinham que matar um dinossauro, um tiranossauro por dia. E a preocupação maior das pessoas se juntarem, viverem em grupo, era justamente defender a sobrevivência dentro daquele ambiente hostil. Então, posteriormente, eles passaram a ocupar cavernas e deixaram de ser nômades para se fixar. Então, esse conceito de grupo familiar, ele foi se fortalecendo. À medida que acabava aquilo que a natureza pode oferecer em termos de comida, de água, quando terminou isso, ou eles se mudavam, ou numa segunda fase deixaram de ser nômades e passaram a praticar uma agricultura rudimentar, inventaram o arco e a flecha para ter a possibilidade de caçar, enfim. Nesse grupo social, a figura principal era o homem, não só porque tinha uma compleição física mais forte, mas também porque cabia a ele defender a honra e a sobrevivência, principalmente, da família. E aí foi instituído esse conceito pater familia? Esse conceito pater familia vem mais de Roma, né? Nós tivemos uma fase, como eu dizia, selvagem, em que até o arco e flecha era um povo selvagem, ou seja, as pessoas viviam da apropriação de produtos da natureza. E havia ali ainda uma pequena articulação de linguagem, quase como a linguagem das baleias hoje, qualquer coisa assim, aquela coisa gutural, sem muito nexo. Depois, com a evolução do tempo, eles criaram a cerâmica, construindo potes, utensílios domésticos. Então foi se estabelecendo uma ideia mais aproximada de família. Tá? Até chegar à civilização, onde o homem passou a melhorar a utilização dos produtos da natureza e passou, então, o período da indústria e da arte. Então, essas fases históricas podiam ser divididas em selvagem, a barbárie e a chamada civilização. O interessante dessa época é que não havia laços de afeição. O que unia essas pessoas era o interesse comum de sobreviver e garantir a sua... Não apenas sobreviver no sentido de não ser atacado pelos animais, mas principalmente, mas também sobreviver na questão de alimentação e de cuidar um dos outros. Então, a missão da família, qual era a missão da família? Não do pai da família, era dele principalmente, mas era de que se buscasse a conservação dos bens que eles tinham e também a prática comum de um ofício, de uma profissão. Alguns faziam armas, flechas,
o outro caçava, o outro cozinhava. Então, cada um tinha a sua finalidade dentro de um mundo onde nem o homem sozinho e nem a mulher sozinha podia sobreviver. Daí essa necessidade de se agrupar. Então, o que caracteriza essa fase é que não havia afeto, a ligação não era afetiva, a ligação era de interesse econômico e de sobrevivência. Não se falava, ou seja, o sentimento entre cônjuges, ele não era necessário. O que era necessário é estarem juntos. Depois, aí nós já vamos estar no ponto que você perguntou. Nós começamos na Grécia Antiga, os casamentos, né, as famílias, elas eram formadas de acordo com a origem das pessoas. As pessoas pobres, né, as pessoas camponesas, os jovens trabalhavam juntos na agricultura, namoravam, casavam e constituíam família. A classe nobre não. O pai escolhia um noivo para a sua filha, de acordo com a mesma linhagem, com o mesmo grau elevado de riqueza, e dava um dote para o noivo de bens, de dinheiro, de propriedades. Então, a ideia era juntar as economias e não havia laço afetivo nenhum. Havia casos, inclusive, em que a noiva conhecia o noivo na hora do casamento. Isso gerou problemas sociais, né? Bom, não só sociais, mas especialmente afetivos. Você casaria com um cara que você nunca conheceu? Complicado, né? Complicado. Já em Roma, sim, em Roma nós temos o pater familias, né, que era o chefão da família. Ele tinha poder sobre todas as pessoas da casa, viviam sob o mesmo teto, os protegidos dele. Não só a mulher, os filhos, também irmãos da mulher e irmãos dele, viviam todos sob o mesmo teto, mas sob seu comando direto. Ele também, esse nobre, esse pai da família, ele mantinha famílias pobres na sua propriedade. Isso dava a ele poder sobre essas pessoas que trabalhavam para ele, a troco de comida ou a troco de qualquer outra coisa, e também votos. Alguma semelhança com os dias de hoje? Não, né? Sim. Então, e outra ação corriqueira dessa época é que não se aceitavam deficientes físicos. As crianças que nasciam com deficiência eram simplesmente imoladas, sacrificadas, e não eram criadas. Era uma sociedade que visava muito o lucro. Visava exatamente a economia, pelo menos garantia a economia, até que no século XIX, seja de 1900 para frente, passou-se então a ter como característica da união familiar o afeto. Então, isso, em vez de ter uma instituição, a família, voltada para manter os bens ou manter a honra, ela adotou outro modelo. Saiu do autoritarismo e passou a se fundir, a se criar através dos laços de afeto. O que mais importa na família é manter um lugar ideal onde você se sinta feliz. Manter um companheiro ou uma companheira com quem você divida suas preocupações do dia a dia, suas alegrias, suas emoções. Então, você busca o quê? O que a Constituição Americana garante, que eu acho muito interessante, a busca pela felicidade. A Constituição norte-americana tem um artigo específico garantindo o direito à busca da felicidade, the pursuit of happiness. Então, esse é o papel mais importante da família, ou de duas pessoas se unirem, é a busca de realização do seu projeto pessoal de felicidade. Mas, doutor, hoje, no histórico em que a gente vive, as famílias nem sempre são de fato felizes, infelizmente. Podemos falar na concepção de um pátrio poder moderno, ou essa hierarquia se difundiu no tempo? Atualmente, ainda existem aquela figura do pai, que é o chefe que manda com autoridade, no sentido de autoritarismo? Em raras culturas. Hoje, a partir de 1950, nós tivemos o ingresso da mulher no mercado de trabalho. A mulher garantiu o direito do voto, a mulher garantiu uma série de direitos
que davam a ela dignidade e que davam a ela também participação no orçamento doméstico, o que significava que a mulher passou a ter importância, né? Então, a partir de 1967, com o advento da pílula anticoncepcional, a mulher tornou-se mais livre. O casamento deixou de ter uma função procriativa. Ou seja, as crianças são bem-vindas, mas desde que dentro de um planejamento, para que a família não tenha maiores embaraços, e o casamento passou a ser alicerçado no amor, no afeto e não num contrato econômico. Aí nós temos uma família que vai se caracterizar pela diversidade, né? Existem famílias de diversas formas, né? E esses métodos contraconceptivos, especialmente a pílula, que foi mais difundido, né? Fez com que deixasse a família ou o casamento de ser um ato destinado à procriação. E assim um convívio feliz entre um homem e uma mulher. Houve a necessidade do algo a mais, né? Com certeza. Não só aquela união visando a economia como era em tempos remotos. Doutora, a religião também é um ponto aí que se discute o conceito de família. Ela influenciou esse conceito familiar? A religião sempre influenciou não só o conceito de família, mas até o conceito político. Você vê, Joana d'Arc foi queimada pela igreja por motivos políticos, né? Mas a igreja sempre foi defensora do casamento, protetora do casamento. A pessoa que era, a mulher era apedrejada, a mulher adúltera, né, era apedrejada. Nós tínhamos uma série de práticas que hoje são comuns, mas que se um casal fosse pego fazendo sexo, eles estariam em pecado. E principalmente o adultério era motivo até de matar o cônjuge que estaria traindo, né? Mas nós temos dentro da própria Bíblia Sagrada uma diversidade muito grande de exemplos de poligamia, ou seja, de homens que tinham muitas mulheres, e homens importantes dentro da Bíblia. Com relação a, por exemplo, logo no livro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, nós temos uma referência de Lameque tomou para si 2 mulheres. Está lá na Bíblia. Abraão era polígamo, Jacó, Davi, o rei Salomão, né? O rei Salomão, tem duas coisas interessantes. O rei Davi ficou famoso porque, segundo o profeta Samuel, está em 2 Samuel 12:8, vamos dar ao rei Davi quantas mulheres ele quiser. E se faltar alguma coisa, nós damos mais. Então, uma coisa desse gênero. E Salomão, ao que consta, ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Como é que ele convivia com essa galera toda aqui? É muita mulher. Complicado. Mas com relação, doutor, a esse assunto divórcio e adultério, mesmo tendo esse respaldo, hoje é uma questão complicada dentro dos lares, das famílias, e que tem causado assim, essa separação entre as famílias. Eu acho que o divórcio, nós tivemos uma luta que durou 12 anos para reconhecimento do divórcio, a igreja contra o divórcio, as igrejas de maneira geral, quando eu falo igreja, a igreja de uma maneira geral, contra, né, o divórcio, que a ideia é de que o casamento dure até que a morte o separe, não é isso? Mas nem sempre isso é possível. Às vezes acontecem dissidências entre os casais que são incompatíveis com o convívio. Então cabe à legislação tornar de direito uma coisa que já é de fato, né? Por isso nós temos a lei do divórcio, que o divórcio pode ser consensual e também pode ser litigioso. Então, qual é a preocupação maior da justiça? É garantir que essa separação seja feita de maneira justa e visando principalmente, se for o caso, o interesse das crianças.
Ok. Doutora, a conversa tá boa, mas nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar continuando a falar sobre a evolução histórica da família. Continue conosco. Sabia que você não precisa de advogado para entrar com uma ação nos juizados especiais? Em pedidos com menos de 20 salários, não é necessário contratar um advogado. Dirija-se à Central de Abertura dos Juizados Especiais do seu município, leve cópia de documento pessoal, comprovante de residência e tudo que puder ser anexado como prova. Mais informações, 3334-2009. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Por Dentro do Judiciário. O nosso assunto aqui é a evolução histórica da família. Vamos falar de um assunto agora, doutor, que está aí na boca do povo, mas muita gente não compreende. Vamos falar da poligamia. O que seria poligamia? Pode um homem ter duas mulheres, sendo que a legislação não permite? Como que isso se dá? Bom, a poligamia é uma questão mais cultural do que outra coisa. Hoje nós temos algumas culturas, né? A poligamia, ou seja, o casamento de pessoas, de um cônjuge com diversos outros. Quando eu falo cônjuge, estou falando homem ou mulher. Quando a poligamia se dá, por exemplo, tem um homem com várias mulheres, chama-se poliginia. E quando uma mulher tem diversos maridos, chama-se poliandria. E nós temos exemplos assim no mundo inteiro. Nós temos sociedades hoje onde se admite perfeitamente. Um exemplo interessante de poligamia é em 1901, o então presidente da organização dos Mormons, ele está posando numa fotografia com 5 de suas ex-esposas e 46 dos seus não sei quantos filhos. Então, isso é uma questão cultural. Nós temos hoje tribos de índios que também têm por hábito, né, um homem ter várias mulheres, como a tribo dos Timbiras, na Amazônia. E também nós temos um exemplo interessante, que é no Acre. Existe uma tribo onde há o inverso, a poliandria, uma mulher com diversos maridos. Então isso é uma questão cultural e já vem de muito tempo, já vem de muitos anos, e nós encontramos hoje em diversas culturas, as culturas orientais, especialmente o mundo muçulmano, o mundo árabe, onde existem regras estabelecidas para que a pessoa possa ter mais de um cônjuge. Inclusive, doutor, nós temos casos assim no Brasil, né? Aqui nós temos essa tribo de índios, que eu falei, nós temos... Além dessa, nós temos uma tribo chamada Poturu, lá no Acre, dentro da Amazônia, e também em outras partes. Algumas vezes nós temos isso informalmente, né? Porque aqui no Brasil, você não pode casar com mais de uma esposa, né? Você ter mais de uma esposa. Mas, por exemplo, no mundo islâmico, isso faz parte da cultura e existem, assim, regras estabelecidas. São 5 regrinhas básicas no mundo muçulmano, no mundo islâmico. Primeiro, a primeira esposa tem que estar de acordo com o ingresso de uma segunda, de uma terceira e até de uma quarta. E dizem que a primeira é que manda nas outras. Não, porque elas não vivem juntas. Ah, não? Não, elas vivem em casas separadas. Também é a segunda regrinha. Tem que viver em casas separadas. A terceira é que o marido tem que provar que ele tem bala na agulha o suficiente para sustentar aquelas 4 esposas. E também ele é obrigado a gastar o mesmo tempo com cada uma das 4. E não pode dar presente a uma melhor do que a da outra. Que coisa. Isso, eu sou monogâmico por natureza, mas eu acho interessante e acho meio problemático, não a poligamia. Vocês já pensaram na polissogria? Você ter 4 sogras, pô. É a pior parte.
4 sogras. E pior do que isso, é você aguentar, ter que dar atenção e carinho para todas as 4. Você tem hoje em dia, às vezes, como nós já falamos, é difícil você conviver harmonicamente com outra pessoa. Viver é uma coisa fácil, conviver é um pouquinho complicado. Então, se já é difícil conviver num casamento, já imaginou conviver harmonicamente com 4? E o que é pior, vamos deixar o lado sexual da coisa, o lado, é bom, tem um monte de mulher. Você já pensou? Com 4 mulheres, você vai ter que aturar uma penca de filho, né? Uma penca de cobrança no seu ouvido, tem que ir no supermercado, tem que buscar os meninos na escola, tem que fazer, está faltando isso, está faltando aquilo. Quando fica doente. Quero isso, quero aquilo, quando fica doente. E o que é pior, 4 mulheres, muito mais insatisfação, e você já pensou um homem aguentar 4 TPMs por mês? Haja médico, haja remédio. Então, a poligamia, ela tem esses problemas, né? Mas os muçulmanos costumam ter uma condição melhor de vida, né? Eles se arrumaram, né? Eles se arrumaram. E outros, né, em outras tribos, Suazilândia, na África, também tem um homem que ele hoje tem 16 esposas, mas o pai dele teve 57. Eu conheci um indivíduo, um cidadão, muito rico, por sinal, na Nigéria, que tinha 6 esposas. Um monte de filhos. E essas mulheres são felizes? Elas vivem bem. Pelo menos enquanto eu estive lá, eu não vi discussão de nenhuma. Elas vivem bem, sim. Porque faz parte da cultura, né? É uma coisa que foi desenvolvida, né? Uhum. E com relação à bigamia? A bigamia, ela é proibida pelas nossas leis, né? E, embora exista de fato, eu acredito até que dentro de alguns anos, isso deixe de ser considerado ilegal. Porque o que a justiça faz? Na evolução da sociedade, você vê o acompanhamento da justiça, da lei. Ou seja, a legislação faz com que o que é de fato, o que já existe de fato, passa a existir de direito. Ou seja, nada mais é o reconhecimento de um fato que já existe. Nós temos bigamia aqui informal, né? Mas nós tivemos agora há pouco, há uns 2 meses atrás, um casamento que causou polêmica aqui, que foi realizado, foi celebrado por uma tabeliã, na cidade de Tupã, que fica a 435 quilômetros de São Paulo, em que um homem se casou com 2 mulheres, e consta na certidão. Então, na verdade, o que não pode é você casar 2 vezes, mas você casar ao mesmo tempo com 2 pessoas, sim, está permitido. O que embasou a decisão dessa cidadã, dessa escrivã, foi exatamente isso. Nenhum dos 3 estava praticando bigamia, porque nenhum dos 3 era casado. Bigamia é você casado, casar de novo, ou casar outra vez com outra pessoa. Mas ali os 3 eram solteiros e estavam casando no mesmo instante. Então, entendeu a escrivã que não havia impedimento nenhum e lavrou a escritura de casamento, contrato de casamento, numa boa. Ok. Vamos tratar então agora, voltando para família tradicional, a monogamia. Como definir os papéis entre homem e mulher na estrutura familiar? Em que o desenvolvimento cultural e histórico contribuiu para isso? Bom, hoje nós temos modelos diferentes de casamento, né, dentro da nossa sociedade. Houve esse tipo de evolução de que eu falei, que a lei foi acompanhando, né, os fatos, e nós temos modelos assim, algumas famílias têm 2 mães, né, outras famílias têm 2 pais, e já está comum você ver abertamente o que antes era considerado imoral, hoje é perfeitamente aceitável. Cada um tem a sua orientação sexual, o que importa não é a forma como a pessoa se une, ou o interesse que a pessoa se une, mas é a afetividade, é o amor, mais do que qualquer outra consideração. Hoje nós temos 2 mães, nós temos 2 pais, nós tivemos um exemplo agora interessante, essa última novela, eu não gosto de ver a novela não, mas Avenida Brasil, a atriz Ana Carolina, que fazia um papel nessa Avenida Brasil,
ela é criada por dois homossexuais. Um é o tio dela, o outro é o companheiro. E perguntaram a ela como é que é ser filha de dois homens, ou ter dois pais. É muito normal, os dois me tratam muito bem, com muito carinho, me dão tudo que eu preciso, me dão orientação. Então não há problema nenhum. Com relação à mulher, que por muito tempo ela foi reprimida, mas lutou e conseguiu alcançar espaços maiores, inclusive até que espaços que os homens alcançaram. Quais são os benefícios, na sua visão, dessa presença feminina tão forte hoje, não só dentro da família, porque existem também famílias constituídas que não são dois pais, nem duas mães, nem mesmo um pai e uma mãe, mas é uma mãe que é pai e mãe, é um pai que tem que ser mãe e pai. Sim, né? Perfeito, perfeito. Boa pergunta. A mulher, ela veio conquistando seu espaço paulatinamente, e do século XIX para cá, do século XX para cá, essa atuação da mulher na família e na sociedade, ela se reforça cada vez mais. A mulher, ao longo desse tempo, ela veio de conquista em conquista, chegando até a quase uma igualdade. Ainda existe muita desigualdade entre homem e mulher. Estatisticamente, os homens ganham maiores salários, né? Estatisticamente, os homens ocupam uma posição de mais destaque na sociedade, mas isso está diminuindo cada vez mais e não há, dentro da sociedade, uma diferença ou uma diferenciação como existia antes, em que a mulher era assim, mais submissa, a mulher era criada pelos pais para ser uma boa esposa, uma dona de casa. Qual era o ideal de uma noiva de 1950? Ela tinha que fazer um enxoval bordado de linho, ela tinha que falar francês e tocar piano. Ou seja, ela era educada para ser dona de casa e mãe. E hoje em dia isso não se aplica mais. A gente falando isso agora parece até ridículo, mas era assim, era assim. Nós temos alguns casos interessantes. Agora eu vou pegar os dois lados da coisa. Nós tivemos um exemplo de um pai que recebeu o auxílio maternidade. Os direitos não são iguais? Né? Homem e mulher são iguais perante a lei. Então, primeiro, um casal de lésbicas em São Paulo foi reconhecido como casal numa certidão de nascimento de gêmeos. Ou seja, os gêmeos têm pai nenhum e duas mães. E essa decisão se baseou num fato muito interessante, até curioso. As duas mães são mães biológicas das crianças. Uma doou o óvulo, a outra o gerou. Ou seja, as duas são mães biológicas. Então, na certidão de nascimento, consta o nome das duas como Elas mães. São mães de fato já ocorreram decisões diferentes. Alguns juízes admitem que quem doou o óvulo é a mãe. E outros juízes entendem que quem gerou no ventre a criança é que é a mãe. Outra coisa interessante é que nós tivemos em setembro de 2006, ou seja, 6 anos atrás, foi criada no Rio de Janeiro uma igreja chamada Igreja Inclusiva. É uma igreja que tem características cristãs, né, e é frequentada ou é direcionada para gays e lésbicas. Então, na época, ela tinha 1.200 fiéis, hoje tem cerca de 10 mil. E foi celebrado, então, o casamento de homens e mulheres, é a mesma festa, a mesma coisa. Nesses termos de avanços e conquistas, a gente vai pegar 2010 foi o ano de luminosidade para esse tipo de avanço. Mas começando em 2008, com autorização para uma cirurgia chamada transgenitalização. Treinei uma semana para falar essa palavra sem errar. Transgenitalização. Conseguiu. Que é a cirurgia para troca de sexo. Né? Ela foi reconhecida, foi autorizada em 2008. Depois nós tivemos, em 2009, foi um escândalo na época, o casamento de 2 pastores. E quando eu falei igreja, eu falei igreja de maneira geral. E os evangélicos também são contra esse tipo de homoafetividade, né? 2 pastores se casaram e teve bolo, e teve festa,
Só que tinha 2 noivos, né, ou 2 noivas. Depois, ainda em 2010, os casais homossexuais adquiriram o direito de adotar filhos. Isso foi um passo muito importante para a evolução da família na sociedade. E você vai ver que, além disso, em 2010, o cônjuge passou a ter o direito de usar o seu nome social. O que seria o nome social? É o nome pelo qual a pessoa prefere ser conhecida. Por exemplo, às vezes a pessoa se chama Rodolfo, mas é conhecido como Lígia ou Bernadette. Então, agora ele tem o direito de usar o seu nome social. Agora, quer dizer, a partir de 2010. Outro avanço importantíssimo foi a possibilidade dos casais homossexuais colocarem o cônjuge como dependente na declaração de imposto de renda. Ou seja, a legislação também garantindo, reconhecendo um direito que é igual para todo mundo. E também a pensão do INSS. Ou pensão alimentícia, no caso de separação, ou pensão por morte. Então, o Instituto Nacional do Serviço Social reconheceu esse direito para os cônjuges homossexuais. Então, o que baseou tudo isso? O reconhecimento da igualdade de direitos entre héteros e homossexuais. Com base em quê? Na isonomia, na igualdade. Se todos são iguais perante a lei, então não tem problema. Tá? Isso abriu espaço para que gays, para que lésbicas tivessem acesso à herança, no caso de morte do parceiro, a essas pensões, plano de saúde, previdência social. Então, esse ano de 2010, essa passagem de 2010-2011, caracterizou um avanço fora do comum nessa história da evolução da família. É importante, então, a gente frisar, porque é o direito aí acompanhando, né, a evolução, não só da família, mas da sociedade. Exato. Né? Exatamente. E esse conceito familiar, ele, na verdade, ele sofre transformações. Sim, e para essas transformações, é necessário que a sociedade se prepare para isso. Muita gente pensa que o princípio da monogamia, ele não está na Constituição, ele é cultural. Realmente é cultural. O Código Civil proíbe o casamento entre pessoas casadas. Né? E no caso daquele senhor que casou com 2 senhoritas, não é aplicável o caso, porque os 3 eram solteiros. O que a justiça não pode fazer é garantir a injustiça. Ou seja, o que a justiça não pode fazer é deixar de reconhecer um direito sem ter uma razão sólida para isso, porque isso fere direitos humanos e fere também a norma constitucional. Se todos são iguais perante a lei, todos têm que ter o mesmo direito. É a justiça trabalhando em prol do bem comum. Nós vamos encerrar agora o nosso programa. Agradecemos a colaboração do Dr. Tasso para participar deste programa, discutindo este assunto que é tão amplo e tão importante, né, na construção das nossas vidas. Nós agradecemos também a sua participação, que nos acompanhou. Obrigada pela sua audiência. Continue conosco, nos assistindo nas nossas programações. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.